PT do Ceará. TVPT agora entrevistando o deputado Guimarães sobre os últimos acontecimentos e o desdobramento que esse super pedido de impeachment pode estar dando uma resposta ao país. É isso? O senhor avalia dessa forma? O super pedido é o coroamento de um processo de intensa mobilização que o país começa a presenciar. Há uma reação muito forte da sociedade brasileira nas manifestações que ocorreram nas últimas, há um processo de engajamento grande e todo mundo está com a consciência coletiva muito forte. Basta. Bolsonaro não terá condições mais de organizar qualquer ação para enfrentamento da pandemia. E os sucessivos crimes que ele vem cometendo, com base no superpedido, nós elencamos 23 crimes, desde o crime de responsabilidade até o crime contra a vida, passando por Manaus, dos oxigênios que não foram. É um conjunto de crimes relacionados no pedido que dizem bem da responsabilidade do Congresso. O Congresso não pode mais silenciar, tem que abrir, tem que investigar e os deputados precisam se manifestar. A mobilização social, e hoje à tarde aqui na Câmara, é o reinício de um processo de mobilização que terá no dia 3, no próximo sábado, um momento mais alto no país, e é preciso que, num momento como esse, todos saiam às ruas, com máscaras, se prevenindo, mas não dá mais. Chega de Bolsonaro, é por isso que esse super pedido vem numa hora exata para fazermos a purificação do Brasil com o fora Bolsonaro. Você ouviu o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, ele que fala da necessidade da pressão popular. Tem as manifestações convocadas para o sábado, dia 3 de julho, com distanciamento social, máscara, álcool em gel. É necessário que a população se mobilize para pressionar a Câmara dos Deputados pelo pedido de impeachment. Ele foi elaborado pelos advogados da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e apresentado por diversas entidades, inúmeros partidos e movimentos sociais. Entre eles está a Frente Povo Sem Medo, liderada pelo MTST, a Frente Brasil Popular, grupos sindicais como a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a POSP dos professores de São Paulo, a ASFOC dos trabalhadores da Fiocruz e entidades como a Coalizão Negra por Direitos, a União dos Estudantes UNE e o Movimento Acredito. Também participam da iniciativa ao menos 11 partidos, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o PSOL, PCdoB, PDT, PSB, PCO, Rede, PSTU, PCB e Cidadania. Você ouve agora o deputado Arlindo Quinaglia, que é do PT de São Paulo e líder da minoria do Congresso Nacional. Deputado, somam-se a mais de 100 pedidos que estão aqui, esse super pedido. Qual que é a importância de se aliar aqueles pedidos que já existem, que já estão com o presidente, a esse super pedido que tem toda essa característica de mobilização da sociedade brasileira? Não, primeiro que nós devemos considerar que desde a época do ainda presidente Rodrigo Maia, pedidos já poderiam ter sido votados. Então, nesse período, desde as primeiras manifestações, surgiram nas janelas, nas casas, nos apartamentos, o fora Bolsonaro. Então, hoje, esse super pedido de impeachment é a tradução aqui no Parlamento, na Câmara dos Deputados, daquilo que a sociedade está produzindo, na sua vontade de tirar o Bolsonaro e na mobilização para que isso aconteça. Então, eu creio que esse super pedido, que junta mais de 120 pedidos, eu diria é a intensificação, é a agudização dessa luta, porque o recado é um só. Pelos crimes do Bolsonaro, crime de responsabilidade, vários, atentado contra a vida, o descuido do combate da pandemia, a louca aposta de fazer a imunização de rebanho, tudo isso já custou mais de 515 mil vidas no Brasil. Então, o que não faltam são motivos. Portanto, nós temos que continuar
a pressão para que vote agora o superpedido. Você ouviu agora o deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, que é líder da minoria no Congresso Nacional. Ele fala que o super pedido de impeachment, reúne os mais de 120 pedidos apresentados à Câmara dos Deputados, pedindo, então, a denúncia contra o Bolsonaro, um pedido de impeachment por crime de responsabilidade. Um dos pontos principais desse pedido de impeachment, falando agora mais recentemente, é por conta da prevaricação e denunciação caluniosa. Bolsonaro teve ciência da corrupção em torno da compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde e não denunciou o esquema ilegal, mas representou injustamente contra o servidor público Luiz Ricardo Miranda. Você ouve agora o deputado Elvino Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, que é líder do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na Câmara dos Deputados. Do PT para a TV PT, direto da Câmara. Deputado, o senhor está dentro dessa articulação toda aqui dentro da Câmara para esse super pedido e para outros pedidos que já aconteceram. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse momento em que está efervescendo na sociedade brasileira o fora Bolsonaro? Crimes é que não faltam. E neste momento cai a popularidade do presidente, a vida do povo continua na desgraça e muitas denúncias de corrupção. Esse é o tema grave. São crimes em várias áreas, mas nesse momento a prevaricação. O governo sabia que tinha maracutaia. O Bolsonaro sabia com muita antecedência, foi informado pela base dele, bolsonarista, e não fez nada. E manteve os seus líderes sabendo dos escândalos. Então, isso é prevaricação direta. Além dos outros crimes, enfim, sobre o tema da pandemia, a agressão às instituições da democracia brasileira. Então, esse movimento que nós estamos lançando, junto com a oposição, com as entidades, com partidos, com lideranças, inclusive da base do governo, que estão enxergando que esse governo precisa ser interditado, sob pena de destruir ainda mais o povo brasileiro e a nossa querida nação da pátria brasileira. Então, esse movimento hoje é muito importante, ele vai criar uma capilaridade de debate nacional, ele vai se juntar com as mobilizações que faremos também nos próximos dias, e sábado é um dia importante de mobilização, estamos chamando a sociedade para dizer não a essa política genocida, e vale a palavra de ordem. É vacina no braço, é comida no prato, é renda e emprego, é fora Bolsonaro, e aqui na Câmara, impeachment já. Você ouviu agora o deputado Elvino Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, ele que é líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Hoje, todos os parlamentares e as entidades vão fazer uma coletiva a partir das 16 horas para anunciar o protocolo do super pedido de impeachment. Entre os pontos reunidos nesse pedido de impeachment, nós temos aqui o Bolsonaro atentando contra o livre exercício dos poderes, quando ameaça o Congresso e o Supremo Tribunal Federal e interferiu na Polícia Federal. O presidente também tentou dissolver ou impedir o funcionamento do Congresso, fazendo declarações e participando de manifestações antidemocráticas. Este superpedido de impeachment inclui todos os pontos que foram apresentados aos mais de 120 pedidos que já foram colocados à Câmara dos Deputados. Nós ouvimos agora a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. A TV PT aqui da Câmara. Deputada, a senhora está acompanhando, a senhora está na articulação de tudo isso que está acontecendo desde o início, desde o momento em que surgiram as primeiras denúncias contra o governo Bolsonaro, contra o presidente Jair Bolsonaro. A senhora acredita que essa mobilização, esse super pedido, vai dar resultado, vai atender o anseio da sociedade? Eu acredito que esse super pedido de impeachment é, na verdade, representativo da vontade do povo brasileiro. Uma vontade, o desejo de vida e não de morte. O governo Bolsonaro é um governo que ficou comprovado, é um governo genocida. Será julgado nos tribunais internacionais de direitos humanos pelo genocídio dos povos indígenas e da população em geral. Mas observem, tudo isto, todas essas mortes, milhares, mais de 510 mil mortes por dinheiro, por $1, corrupção, propina. Essa é a cara do governo Bolsonaro. E quem disse isto foram os próprios deputados, são parlamentares da base bolsonarista. É um deputado da base bolsonarista que, sabendo da denúncia, levou a denúncia ao presidente Bolsonaro, o chamado presidente Bolsonaro não levou adiante para investigar.
E dias depois, esse deputado foi chamado por um funcionário, um diretor do Ministério da Saúde, para o chamaram para participar da rachadinha da propina. Então, são denúncias tão graves, porque já seriam graves se ninguém tivesse morrido. Mas as denúncias demonstram que a vacina foi atrasada no Brasil, justamente levando à morte essas milhares de pessoas. Eles são responsáveis por mortes. Propina por morte. Foi isso que eles fizeram. Obrigada. Você ouviu a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Entre os elementos apresentados nesse super pedido de impeachment, existem mais alguns. Bolsonaro incita militares à desobediência à lei ou infração à disciplina ao ir em manifestações a favor de intervenção militar. Bolsonaro cometeu diversos erros e omissões no combate à pandemia que se configuram crimes contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais e contra a segurança interna, e violou os direitos sociais assegurados na Constituição. Ao atacar mortos e feridos pela ditadura militar, o presidente cometeu o crime de apologia à tortura. E ao não criar um plano de proteção aos indígenas na pandemia, Bolsonaro atenta contra o cumprimento das decisões judiciais. Nós vamos ouvir agora o deputado Enio Verri, do PT do Rio Grande do Sul. A TV PT, direto da Câmara dos Deputados, com o deputado Enio Verri. Deputado, o senhor pode fazer uma avaliação do que representa o super pedido que está sendo protocolado, que vai ser protocolado daqui a pouco na Câmara, e essa movimentação também da sociedade para que o impeachment do Bolsonaro realmente aconteça e que a Câmara leve adiante a questão do impeachment do Bolsonaro? 30 de junho passa a ser uma data histórica no Brasil. Afinal de contas, na data de hoje, com a apresentação desse super pedido de impeachment, é a unificação de diferentes setores da sociedade, diferentes partidos políticos, com concepções, inclusive, ideológicas distintas, defendendo o impeachment do presidente da República. A apresentação desse super pedido, ele é a soma de 122 pedidos anteriores, olha só, 122 pedidos anteriores, que não foram acatados pelo presidente da Casa, o deputado Arthur Lira. Eu estou convencido que a melhor maneira de fazer com que Arthur Lira, presidente da Câmara, assuma e leia um dos pedidos é a pressão social. E a pressão social se faz com atos como esse. Esse ato, ele marca um novo momento da luta do povo pela saída de Bolsonaro. Claro que nós estamos discutindo, infelizmente, numa conjuntura de mais de 500 mil mortos, com uma taxa de desemprego que chega à casa dos 15% da população desempregada, onde 40 milhões de pessoas sobrevivem com até R$ 89 por mês. Some-se tudo isso, os desafios e os desvios. Desafios para provar, mas os desvios dos recursos do Ministério da Saúde. Aliás, esses desvios do Ministério da Saúde estão muito próximos de serem comprovados. Aí não há mais nada que possa justificar a sua permanência como presidente da República. Nesse sentido, esse ato entra para a história e determina que o Brasil está prestes a tirar da sua presidência uma pessoa responsável pela morte de centenas de milhares de brasileiros e brasileiras. Você ouviu agora o deputado Enio Verri, do PT do Paraná. Peço perdão, eu tinha falado Rio Grande do Sul anteriormente. Entre os pedidos colocados nesse super pedido de impeachment, o ponto crucial é colocado como ele ter cometido crime contra a saúde pública. São diversos crimes cometidos por ele: propaganda de medicamentos sabidamente ineficazes do kit Covid, negativa em obter vacinas e ações contra o isolamento social para o combate ao coronavírus. Nós temos uma lista grande de todas as denúncias que foram apresentadas, e elas foram reunidas nesse super pedido para assim fazer pressão ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, que até hoje não deu prosseguimento a nenhum dos pedidos que foram apresentados. Nós temos aqui uma lista dos crimes citados nesse super pedido de impeachment. O primeiro é crime contra a existência política da União. O ato é o fomento ao conflito com outras nações promovido por Bolsonaro. 2, hostilidade contra a nação estrangeira. Declarações xenofóbicas a médicos de Cuba.
3. Crime contra o livre exercício dos poderes. Ato, ameaças ao Congresso, ao STF e interferência na Polícia Federal. 4. Tentativa de dissolver ou impedir o funcionamento do Congresso Nacional, declarações do presidente e participação em manifestações antidemocráticas. 5. Contra algum representante da nação para coagir a pandemia. 15. Decretar o estado de sítio, não havendo comoção interna grave. Comparou as medidas de governadores de isolamento social com o estado de sítio. 16. Permitir a infração de lei federal de ordem pública, promovendo revolta contra o isolamento social na pandemia. 17. Crime contra a probidade na administração, gestão da pandemia e ataques ao processo eleitoral. 18. Expedir ordens de forma contrária à Constituição com trocas nas Forças Armadas. 19. Proceder de modo incompatível com o decoro do cargo. Ato, mentiras para obter vantagem política. 20. Negligenciar a conservação do patrimônio nacional. Ato, gestão financeira na pandemia e atrasos no atendimento das demandas dos estados e municípios na crise de saúde. 21. Crime de apologia à tortura. Ato, ataque aos mortos e feridos pela ditadura militar. Nós temos agora imagens da coletiva na Câmara dos Deputados. Você vê a presidenta do partido, Gleisi Hoffmann, já está na nossa imagem. E me parece, não consigo agora reconhecer com a máscara, não sei se é o deputado Alexandre Padilha. Estou aguardando mais informações. Nós vamos transmitir a coletiva, você que acompanha aqui pela TV PT. Pessoas que falar, escrever, aos um abdominal, para a gente fazer uma complexo. O pessoal da imprensa lá atrás, para todo mundo aqui tentar. Senão eles não podem fazer a cobertura para a gente poder comentar aqui o ato de entrega da festa. Não está sendo todos aqui, mulheres, não participa atrás. Baixa aí, meu. Aí que é bom, né? Fora Bolsonaro, genocida! Fora Bolsonaro, genocida! Fora Bolsonaro, genocida! Fica aqui próximo. Gente, vamos iniciar então. Nós vamos iniciar a batalha de todos e a todas. Pessoal da imprensa, das redes sociais. Gente, esse é um dia histórico que marca a atenção da luta política e jurídica pela libertação do país do presidente criminoso. O presidente que comete crime contra a vida. Já são mais de 570 mortes em nosso país. O presidente que cometeu e comete crime contra a saúde pública. O presidente que cometeu crime contra as instituições, a democracia e agora as finanças públicas. Hoje, esses crimes de responsabilidade estão consubstanciados numa peça, que foi um esforço muito grande de um conjunto de atores políticos, entidades sociais, personalidades, representantes da sociedade civil organizada. Esse esforço que nós estamos entregando hoje através da conversa unificada chamada de Superimpeachment, que reúne mais de 128
dois partidos que estão contemplados é resultado na plenária que nós tivemos no dia 23 de abril deste ano, onde reunimos quase todos aqueles que apresentaram o pedido de impeachment, de todos os matizes políticos, de esquerda, centro-esquerda, de centro, de direita, centro-direita, que querem e têm um objetivo: livrar o país de um presidente que não tem condições de governar. Muito pelo contrário, leva esse país a um desastre que é perigoso. Aqui nós não temos ódio nem mentira. Nós nos pautamos pela lei, pela responsabilidade desse homem que tem que pagar pelos seus crimes. O fato surgido ontem de $1 por unidade de vacina não está aqui consubstanciado como crime ainda, mas como pedido de investigação, que, aliás, tem fatos correlatos com a denúncia feita pelo deputado dessa casa e seu irmão, servidor público da saúde, que mostra a conivência do presidente da República com delitos praticados por seus subordinados. Esse crime está, sim, consubstanciado nessa peça. Nós temos aqui pessoas, lideranças, que têm divergências políticas, que têm divergências do ponto de vista do modelo de desenvolvimento do Brasil, do ponto de vista econômico, mas que têm convergência na defesa da democracia e na defesa da vida do povo brasileiro. E quer que a política seja um instrumento e um caminho para construir o futuro desse país. Esse governo está apodrecendo e cativando pelo ódio e pela mentira. Por isso, esse é um ato importante, um resgate importante, para que a gente traga de novo o Brasil ao povo brasileiro. Eu quero aqui agradecer a todos que estão nesse momento nesse ato, aos parlamentares, aos partidos políticos, às entidades da sociedade civil, os movimentos sociais, as entidades religiosas, os artistas, personalidades, pessoas físicas, que ajudaram a construir esse momento. E agradecer especialmente aos advogados e juristas que se debruçaram sobre todas as peças que estavam tramitando nessa casa para fazer uma peça bem fundamentada, que vai ser para nós a referência daqui para frente na luta política. E agradeço à ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, agradeço a prerrogativa e o faço em nome do doutor Mauro Menezes e da doutora Tânia Oliveira, que coordenaram a construção dessa peça do impeachment. Começamos aqui a escalada de uma luta, o aumento do tom dessa luta muito grande para livrar o Brasil. Tenho certeza que a luta aqui no Parlamento, junto com a luta nas ruas, vai nos fazer chegar ao objetivo de que esse governo caia, de que Bolsonaro saia da cadeira, vai cair! O que nós queremos é fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Agora a gente vai pedir para todo mundo. Eu vou chamar aqui o doutor Mauro. Vamos. Agora a gente vai pedir para todo mundo. Eu vou chamar aqui o doutor Mauro Menezes e a doutora Tânia para fazer. Agradecendo a todos os líderes que estão em presidentes de partidos e lideranças da sociedade civil, dos movimentos sociais que estão aqui nesse ato, apenas para fazer, na verdade, um agradecimento. É uma honra para a BJD participar desse momento histórico e ter construído efetivamente essa peça jurídica que simboliza a maior parte, eu diria todos, porque todos os dias a gente tem uma novidade dos crimes cometidos por Jair Bolsonaro. Então, essa peça
é uma peça muito mais do que um apanhado jurídico de vários crimes. Ela é uma peça construída a muitas mãos do conjunto da sociedade que está aqui representada. Eu passo a palavra aqui para o doutor Mauro para fazer. Esse chamado super pedido de impeachment é resultado de um esforço plural de sistematização e de aglutinação de forças políticas e sociais de diversos matizes. E o resultado disso é em relação àquilo que foi feito desde o início do mandato do presidente da República. A Constituição Federal, no artigo 85, estabelece que aquele que atenta contra a Constituição Federal comete crime de responsabilidade. E na Lei 1079 de 1950 está estabelecido que as hipóteses de impeachment estão catalogadas de acordo com a sua tipificação. E o atual presidente da República está em curso em 23 hipóteses de crime de responsabilidade previstos na Lei 1079. Por essa razão, as forças mais diversas do campo político, os juristas, os intelectuais, os cientistas, as forças sociais, os sindicatos, os defensores da livre iniciativa, todos estão conjugados em esforços e empenhos no sentido de fazer, de uma vez por todas, esse pedido seja admitido para que se instaure um processo de impeachment na Câmara dos Deputados, com a cobrança das responsabilidades devidas por um governo que destrói as instituições brasileiras. Muito obrigado. Boa tarde a todos, deputado Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre. Acho que ninguém aqui tem nenhuma dúvida de que numa condição. Você acaba de ouvir na coletiva a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, deputada federal Gleisi Hoffmann. A fala dela foi muito emocionante, dizendo que esse é um movimento histórico para o Brasil. Logo na sequência, você ouviu Tânia Oliveira, que é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, responsável pela formação da peça jurídica que reúne todas as entidades. O movimento negro também, você viu ali na imagem, a Coalizão Negra por Direitos, a UNE, ladeando a deputada Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, entre outros parlamentares. Deputado Alessandro Molon, pelo PSB do Rio de Janeiro, deputada Perpétua Almeida, pelo Acre, Benedita da Silva, deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro, o Iago Montalvão, que é da UNE, diretor da União Nacional dos Estudantes. E este momento nós estamos transmitindo, nós continuaremos com novas falas durante essa coletiva, lembrando que às 17 horas é um ato público popular na Alameda das Bandeiras, na frente do Congresso Nacional, aqui em Brasília. Nós vamos continuar transmitindo a coletiva e às 17 horas faremos o balanço da CPI da Covid, que ainda continua ouvindo Carlos Wizard. Ele se manteve em silêncio durante todo o dia, não querendo se declarar nem se incriminar aí os questionamentos dos parlamentares sobre o envolvimento dele no gabinete paralelo, na compra da cloroquina, na compra de vacinas superfaturadas, entre outros elementos que ele não quis se explicar. Nós vamos ter especialistas, comentaristas hoje também para falar desse depoimento enquanto a CPI continua. A gente vai transmitir a coletiva com novas falas de outros parlamentares. Nós temos aí inscrição de pelo menos 70 pessoas para falarem nessa coletiva, considerando que os movimentos populares aderiram, mais de 11 partidos também aderiram ao pedido de impeachment. A tela está ali pequenininha, agora fala Kim Kataguiri. Nós vamos esperar mais um momento para transmitir a coletiva enquanto restabelecemos sinal, vídeo e áudio. E eu continuo com vocês para falar também, continuar a lista de todos os pedidos que estão colocados nesse super pedido de impeachment. Até então, eu já tinha enunciado ao menos 20 crimes já colocados nesse super pedido de impeachment que embasam, então, essa denúncia. Na sequência, nós temos aqui, para continuar nossa listagem,
Bolsonaro negligenciou a conservação do patrimônio nacional. O ato foi a gestão financeira na pandemia e atrasos no atendimento das demandas dos estados e municípios na crise de saúde. Depois, crime da apologia à tortura, foi o último que eu mencionei a vocês, com ataques aos mortos e feridos pela ditadura militar. E como a Tânia disse agora há pouco na coletiva, ela que é advogada dos juristas do grupo dos advogados que formularam a peça pela ABJD, estes novos crimes que vêm chegando foram também incluídos neste pedido. Então, os últimos listados são crime contra o cumprimento das decisões judiciais, como não criar um plano de proteção a indígenas na pandemia. Crimes contra a saúde pública com propaganda de medicamento sabidamente ineficaz e propaganda de kit Covid, negativa em obter vacinas, ações contra o isolamento social para combate à Covid-19. E, por fim, o mais recente, crime de prevaricação. Ato teve ciência da corrupção e não denunciou, que é o que Bolsonaro deveria ter feito, e da denunciação caluniosa ao representar injustamente contra o servidor público nos eventos da Covaxin. Esse servidor, inclusive, perdeu o acesso ao Ministério da Saúde, uma plataforma em que os servidores acessam as documentações. Nós estamos com as imagens da coletiva. Agora, quem está falando, por favor... A deputada, é uma deputada quem fala ou é uma entidade? Vamos ampliar a imagem. Ok, deputada Joyce Halseman fala agora. Importante lembrar que nesse pedido integram ex-componentes do grupo bolsonarista. Muitos antes, lá atrás, apoiaram o governo Bolsonaro e foram percebendo que o governo Bolsonaro não era o que dizia ser e foram abandonando, então, o apoiamento. Você ouviu o Kim Kataguiri, do MBL, agora é a Joyce Halseman. Todos eles estão apoiando o pedido de impeachment junto com o Partido dos Trabalhadores, com movimentos sociais, com o Partido Socialista, com todos aqueles colocados lá atrás como criminosos, e agora sabemos quem realmente tem cometido crime contra o Brasil. Importante lembrar aqui que, além dos crimes comuns, os fatos relatados nesta denúncia, essa super denúncia, demonstram cometimento pelo presidente da República de crimes de responsabilidade previstos no artigo 5º, incisos 3, 7 e 11, artigo 6º, artigo 7º, no artigo 8º, no artigo 9º, inúmeros artigos da Constituição Federal e também da Lei do Impeachment, a Lei 1079, de 10 de abril de 1950. Então, são crimes comuns e crimes de responsabilidade, mais de 20 listados nesse super pedido, que reuniu todos os demais, todos os pedidos anteriores, para fazer pressão a Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que tem que se pronunciar para dar andamento no pedido de impeachment. O rito para um pedido de impeachment sempre começa na Câmara dos Deputados e passa pela decisão do presidente da Casa. Ele é responsável por dar o cabimento para dizer que este pedido deve prosseguir. Quando ele assim decide, o plenário passa a constituir uma comissão especial composta com 66 deputados para fazerem uma análise do pedido de impeachment e só depois é votado no plenário da Câmara. Tem que ter maioria absoluta, ou seja, tem que ter 342 votos dos deputados e depois seguir para o Senado Federal. É um processo longo, é um processo que demanda muito envolvimento do parlamento brasileiro e das duas casas, da Câmara e do Senado Federal. O Arthur Lira, até então, tem segurado os pedidos de impeachment. Jair Bolsonaro já reúne sozinho mais de 120 pedidos. É importante lembrar que desde a Constituição em 88, os pedidos de impeachment que foram apresentados aos presidentes, somados, não chegam aí à soma que o Bolsonaro reúne sozinho. Nenhum presidente teve mais de 120 pedidos de impeachment. E detalhe, Bolsonaro só está há 2 anos no poder. Outros presidentes tiveram mandatos, 2 mandatos, e receberam ao longo de 8 anos alguns pedidos de denúncia e de impeachment. Bolsonaro sozinho, então, reúne esses mais de 120 pedidos, reunidos agora em um único, esse super pedido de impeachment, que pretende fazer com que Arthur Lira tome uma decisão. Ele, quando der um parecer, quando ele der um despacho dizendo que acata ou não o pedido de impeachment, é que os parlamentares podem agir dentro do Congresso. Sem a decisão do Arthur Lira, não há como dar prosseguimento ao pedido de impeachment.
Por isso é importante a pressão popular para que Arthur Lira acate e dê cabimento e dê início à tramitação do pedido de impeachment de Jair Bolsonaro, responsável hoje por mais de 500 mil de mortos no Brasil diante da pandemia, diante da Covid-19, uma doença que já tem vacina. Continuamos aí com as imagens da coletiva, ainda Joyce Halsemann falando. Nós vamos transmitir outras falas. A CPI continua com Carlos Wizard, ainda em silêncio, sem responder à pergunta dos parlamentares. Agora para falar um pouco da peça e o que nos motivou a vontade de todos os líderes. Boa tarde. Tenho a honra de falar aqui como líder da oposição, também representando o partido que faço parte, o PSD. Esse é um super pedido de impeachment por várias razões. Primeiro, porque ele unifica os 124 pedidos de impeachment que tramitam nessa casa. Segundo, porque ele unifica 23 tipos penais diferentes praticados pelo presidente da República. Terceiro, porque ele unifica dezenas de entidades e organizações da sociedade brasileira. Quarto, porque ele unifica representantes das mais diversas correntes políticas e ideológicas. Aqui há parlamentares e cidadãos de centro, de esquerda e de direita. Estamos todos unidos, porque o país não suporta mais ver o presidente da República cometer reiteradamente crimes e o Congresso Nacional não fazer o que lhe cabe, que é aplicar a Constituição e afastar o presidente da República. As últimas denúncias sobre corrupção na compra de vacinas trazem ainda mais força a esse nosso pedido. Seja pelo crime de prevaricação cometido pelo presidente, que não comunicou a denúncia que recebeu sobre corrupção na compra da Covaxin à Polícia Federal. Ao contrário, há indícios que tenha comunicado a denúncia aos denunciados, que procuraram o denunciante para tentar comprar o seu silêncio. Por fim, ainda mais grave, é ver um governo que vende a vida dos brasileiros por $1. Um governo que trata as pessoas que nós amamos, as pessoas que fazem parte das nossas famílias, despreza a vida delas e troca essas vidas por $1. É inaceitável. Impeachment já. Fora Bolsonaro! Genocida! Fora Bolsonaro! Genocida! Fora Bolsonaro! Genocida! Salve! Boa tarde a todas e todos. Sou Douglas Belchior, sou professor de História. Falo aqui em nome da Coalizão Negra por Direitos, a figura da pessoa de Sônia Guajajara, eu cumprimento a todas e todos aqui hoje presentes. Nós vivemos um momento histórico importante, essa unidade diz respeito a isso. É uma unidade contra a barbárie, contra o genocídio, que é a natureza do Estado brasileiro. E nós vivemos um encontro macabro nesse momento do Estado brasileiro. Se encontra o Estado brasileiro dentro da natureza genocida, que sempre entendeu suas forças para assassinar os povos originários e o povo africano e seus descendentes, que construíram esse país. E ao encontro desse Estado com essa natureza, com um governo explicitamente fascista, racista e genocida. Esse encontro está destruindo ainda mais o nosso país. Esse encontro é responsável por mais de 500 mil pessoas assassinadas pela política de negligência com a saúde pública no Brasil. E agora a gente vê revelado ao país o caráter também corrupto de um governo hipócrita do Jair Bolsonaro. Hoje é um momento simbólico de continuidade e de derrocada desse governo. E eu termino me referendando agora à fala do Halal, professor universitário, que na CPI disse que em julho de 2020 apresentaria um slide sobre
em que ele traria dados concretos para o governo numa reunião do Palácio do Planalto, em que ele revelaria a situação específica da população negra e dos povos indígenas. E esse slide foi censurado e, em seguida, a relação com a universidade e com a pesquisa foi interrompida. É mais uma prova concreta de que o Bolsonaro entrega uma gestão supremacista branca, uma gestão genocida da pandemia, que vitima o povo negro e o povo indígena que está em luta aqui, para quem eu peço uma salva de palmas e para quem eu peço muito barulho e muito respeito. Num país de maioria negra, num país de povos originários indígenas, é essa postura que o governo tem. Deixa morrer, deixa contaminar. Se fosse um país de maioria branca, essa postura seria diferente. Da mesma maneira que a gente é permitida pela sociabilidade brasileira, que a polícia estoure territórios negros e assassine pessoas como aconteceu no Jacarezinho, é a mesma lógica da política colocada em prática pelo governo Bolsonaro. É no Brasil, é um país negro, é um país de maioria pobre, uma doença que mata as massas, vai matar muito mais os pobres, vai matar muito mais os negros, vai matar a população indígena. Não vamos aceitar! Fora Bolsonaro! Eu aqui, em nome do Partido Comunista do Brasil, se somar esse esforço de mais de 100 pedidos de impeachment no dia histórico, no dia em que, mais uma vez, o Brasil dá demonstração de unidade. De unidade, porque aqui se reúnem diversas matrizes ideológicas, uma diversidade enorme de manifestações que reverenciam essa pluralidade do povo brasileiro. Esse pedido de hoje é o reflexo do grito dos negros e negras desse país, dos indígenas, daqueles que lutam pelo respeito à sua orientação sexual, aos trabalhadores e trabalhadoras que veem no seu dia a dia os seus direitos serem atacados sistematicamente. É um governo que ameaça a nação. Quando vimos, a semana passada, a privatização da Eletrobras, quando o Brasil está sob ameaça de uma nova crise energética. A conta de luz vai impactar na inflação dos alimentos, vai viabilizar a economia e a vida cotidiana das pessoas por conta da negligência, da irresponsabilidade do setor estratégico da nossa economia. É também esse governo que demonstrou, desde o primeiro dia da Covid, ser o grande aliado do vírus. Jair Bolsonaro é o maior aliado do vírus do Brasil, porque desde o primeiro momento negou a ciência, negou toda e qualquer orientação, não só da ciência, mas para toda experiência exitosa no mundo. É por isso, sim, que ele está cometendo um crime contra a humanidade. Sim, ele tem responsabilidade nas 500 mil mortes que nós estamos vivendo nesse país. E é por isso que aqui se junta essa frente ampla de vários parlamentares e entidades que refletem mais um momento da história. Não é a primeira vez que a nação se une. Nós fizemos isso quando lutamos pela anistia. Nós fizemos isso quando lutamos junto ao colégio eleitoral para derrubar a ditadura. E mais uma vez estamos aqui juntos, uma grande frente ampla, para dizer em alto bom som: basta e fora Bolsonaro! Antes de mais nada, chamar o doutor Roberto Freire, presidente da Cidadania, também para chegar aqui para fazer uso da palavra na sequência. Nós do Partido Socialismo e Liberdade, nós do PSOL, só para tentar passar um pouquinho aqui para a gente manter as condições sanitárias aqui mais
mais adequadas, ok? Isso, vamos abrir um pouquinho. Muito bem. Companheiros e companheiras, amigos e amigas, nós hoje estamos dando um passo fundamental. Há muitos esforços ao longo dessa trágica experiência que é a pandemia do novo coronavírus, há múltiplos esforços para tentar enfrentar essa crise. No âmbito da Câmara dos Deputados, um esforço dos deputados e deputadas da oposição, de diferentes partidos políticos e orientações ideológicas, para garantir vacina no prato, comida no prato, para garantir as políticas de apoio às micro e pequenas empresas, o auxílio emergencial de R$600, a flexibilização das regras fiscais para que estados e municípios pudessem enfrentar a crise. Esse esforço, hoje, se coaduna neste pedido de impeachment, por uma razão, porque de nada basta nós trabalharmos em conjuntos, partidos, movimentos sociais, lideranças, intelectuais, parlamentares, para viabilizar as políticas de proteção ao povo brasileiro, se nós temos na presidência da República um sabotador. O presidente Bolsonaro tem sabotado sistematicamente os esforços de combate à crise que nós vivemos. Seja agora, com o fim do auxílio emergencial no mês de dezembro, que fez com que milhões de brasileiros e brasileiras tivessem que ir para as ruas, procurar seu emprego, procurar trabalho, induzindo objetivamente uma segunda onda mortal, que promoveu uma matança no Brasil, nas cenas trágicas que nós vimos, em particular, na cidade de Manaus. Por isso, o esforço que nós estamos fazendo aqui é muito importante. Hoje começa o fim do governo Jair Bolsonaro. E isso é fundamental porque, enquanto nós não tirarmos este sabotador da presidência da República, os nossos esforços todos, por mais unitários que sejam, não serão suficientes. Agora, a nossa pressão, a partir de hoje, deve estar endereçada ao presidente da Câmara dos Deputados. Depende de Arthur Lira e da base de deputados que o apoiam a decisão de instalar este pedido de impeachment. Então, em nome do pessoal, quero dar um recado claro para o senhor Arthur Lira. Ou a Câmara dos Deputados mostra que é um poder altivo, independente, e salva o povo brasileiro desse genocida, que não só pela negligência, mas pela corrupção, como está comprovado na última semana, promoveu o atraso das vacinas e, portanto, a morte de milhares de brasileiros e brasileiras, ou a Câmara dos Deputados será cúmplice dos crimes que nós estamos vendo serem promovidos no Brasil no último ano. Portanto, ou a Câmara dos Deputados está do lado do povo, ou se comprovará, como disse muito tempo atrás, uma liderança popular, um lugar onde se encastelam picaretas com anel de loucura. Chega, a Câmara dos Deputados tem que estar do lado do povo, e para isso é necessário viabilizar imediatamente o impeachment do Jair Bolsonaro. Todos os esforços do Partido Socialismo e Liberdade, a partir de agora, estão endereçados à pressão sobre Arthur Lira. Arthur Lira tem que abrir o processo de impeachment imediatamente. Nós faremos essa pressão na Câmara dos Deputados, através da nossa combativa bancada de deputados e deputadas federais, e, sobretudo, nas ruas, com os movimentos sociais, no próximo dia 3 de julho, nas ruas, em todo o Brasil, mobilizando pela saída do presidente e todo o calendário que as frentes e movimentos sociais estão convocando. Fora Bolsonaro, viva o povo brasileiro, e agora vamos pressionar a Lira pela saída do genocida do Palácio do Planalto. Muito obrigado. Boa tarde. Eu sou Raimundo Bonfim, coordenador-geral da Central de Movimentos Populares, e falo aqui em nome da Frente Brasil Popular. Dizer que não faltam crimes. O doutor Mauro já listou aqui 23, vai ter mais um, que é esse de ontem. Crimes não faltam e todos eles graves. E os mais graves deles é aqueles que afetam a nossa vida e a saúde da população. Esses crimes são inaceitáveis. Por si só, já merecia o impeachment, o afastamento do presidente Jair Bolsonaro. O que falta, portanto, é vontade política. Vontade política dessa Câmara dos Deputados, especialmente na pessoa do seu presidente. Não é possível, não é razoável que uma única pessoa do país engavete 120
23 pedidos de impeachment dos mais variados setores da sociedade civil. Precisa mudar. E parabéns pela Catarina Fontana apresentar um projeto de lei para que a gente não fique refém de uma única pessoa. Não é possível que a gente aceite. O seu Arthur Lira será cúmplice, vai esperar mais 500 mil mortes para ter isso no processo de impeachment. Se fizer isso, será responsabilizado, processado também pela sociedade. A diferença desse pedido de impeachment dos demais é que ele é unificado e representativo de todas as forças políticas que não aceitam mais esse governo, mas ele tem outra simbologia, que é a mais importante. Eu disse para o pessoal, eu chamo esse pedido de impeachment, o pedido de impeachment das ruas, é o pedido de impeachment do povo brasileiro, é o pedido de impeachment que vem com a pressão popular. No dia 29 de maio, no dia 19 de junho, será hoje, e todos no dia 3, nas ruas. Libera Lira! Libera Lira! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Quero chamar a Sônia da Chachara aqui também, Sonia. A rede de estabilidade também está para somar a esse pedido de impeachment. Nós, indígenas, aqui em Brasília, junto com o movimento indígena, apresentamos uma petição também por mais de 25 artigos de violações de direitos aos indígenas. O pedido foi justamente porque esses 2 anos de governo Bolsonaro foi o pior governo dos povos indígenas. E muitos indígenas estão em risco de vida, pelo retrocesso, pelas violações, pela omissão. Estão aqui em Brasília, mobilizados, para junto com o nosso partido da oposição, lutar para não retroceder os direitos constitucionais. E deve reacionar essa superpetição, é que precisa reação. O povo brasileiro não merece um presidente desse jeito. Um presidente que descarta qualquer diversidade cultural. Nós temos visto esses últimos dias um retrocesso base do governo que acredita que os povos indígenas não merecem atenção. A demarcação das terras indígenas está paralisada. A violência das terras indígenas aumentou. Basta ver o noticiário todo o tempo. O Yanomami, o Turucu, que estão todo momento denunciando suas violações. E o governo permanece paralisado, sem qualquer solução para a violência. E aí, o crime legal é encorajado pelo presidente que quer, como solução, regulamentar o crime. A Amazônia está sofrendo, está também aumentando, os órgãos estão sucateados e o crime está avançando. Basta ver todos os crimes que estão envolvidos, os auxiliares desse governo, como nós vimos, o ministro do Meio Ambiente sendo investigado por vendas de maneira ilegal. Isso atinge os povos indígenas, que são os guardiões da floresta. E é por esses crimes, por essas denúncias, que nós estamos aqui também para somar a esse pedido e exigir que se cumpra a legislação, se paute o impeachment já. Fora Bolsonaro, fora retrocesso, e viva os povos indígenas pelos direitos e pelas como revolucionário desse país. Olá, boa tarde. Nós estamos aqui nesse dia histórico, o dia em que nós, povos indígenas, nos juntamos a esse super pedido de impeachment, porque é hora da retomada. É hora da retomada do nosso país, pelos povos ancestrais, pelos povos originários, pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras. Nós não aguentamos mais a dor da perda de nossos entes que morreram não por Covid, mas por irresponsabilidade, por negligência, por falta de estrutura, por falta de ar. A Amazônia ficou asfixiada. A Amazônia, que é o maior pulmão do mundo, asfixiada pela falta de compromisso do presidente da República. Nós estamos aqui porque não aguentamos mais pelos ataques das balas, das invasões, do
garimpo ilegal, da madeira ilegal espalhada nos nossos territórios, dos assassinatos dos nossos povos. Não aguentamos mais conviver com um genocida no comando desse país. Estamos aqui há quase 30 dias acampados na Praça da Cidadania. Nós, povos indígenas, na linha de frente, e chamando todos para estar juntos hoje, nesse super pedido de impeachment, para juntos a gente voltar a ter o verde e amarelo nosso, não mais o verde e amarelo sujo de sangue de nossos povos, de nossas raízes. E nós estamos aqui para dizer juntos, demarcação já e fora Bolsonaro! Demarcação já! Fora Bolsonaro! Boa tarde, Iago Montalvão, presidente da UNE aqui. Falo sobre o manto da tradição de luta histórica do movimento estudantil, que lutou contra a ditadura militar e muitos dos nossos líderes entregaram as suas vidas para que nós estivéssemos na democracia. Sobre o manto da tradição de luta estudantil dos caras pintadas que levaram à derrubada do presidente corrupto Fernando Collor. O manto de tradição de lutas dos jovens estudantes que estão nas ruas nesse momento para defender a sua universidade pública, para defender a ciência que esse governo nega e que por isso é responsável pelas mortes. Basta observar a presença jovem nas ruas. Ouçam a juventude, que é o presente e o futuro desse país. A juventude sempre apresentou os caminhos corretos para esse país. Ouçam a juventude. A juventude está na rua dizendo, fora Bolsonaro. E eu queria reforçar que, para além de ser um pedido que reúne partidos dos mais diversos matizes políticos, o mais importante ainda é que esse super pedido de impeachment acontece num contexto em que a sociedade está na rua. Aqueles que antes diziam que não havia força popular na rua para levar ao processo de impeachment, agora não tem mais o que dizer. Se não for colocado esse processo de impeachment, tornam-se cúmplices. O povo está na rua. E repito, ouçam a juventude que está sem perspectiva, que está sem sonho, que está saindo do Brasil em busca de outros horizontes, porque não encontram nesse país. Ouçam a juventude que não aguenta perder os seus parentes para que o governo possa superfaturar em cima de vacinas. Ouçam a juventude, ouçam o Brasil, ouçam essas cores que são nossas. Ouçam o verde e amarelo do verdadeiro povo brasileiro que quer vida, democracia, que quer vida, pão, vacina e educação. Esse Brasil aqui é do povo brasileiro e não desses que aí estão a matar milhares de nossos. Para Bolsonaro! Chico D'Angelo, deputado federal do PDT, o escândalo da Covaxin é, na verdade, a gota d'água depois de 2 anos desse governo que desmontou as universidades, privatizando a Eletrobras, destruindo as universidades públicas. Um governo que pregou o negacionismo desde o começo e que dizia que era o governo da honestidade. É o governo mais corrupto da história da República Brasileira. E é a atribuição dessa casa, da Câmara dos Deputados, abrir o processo de impeachment para que seja julgada todas essas roubalheiras e safadezas que estão sendo feitas no Brasil. Vários países da Europa já não é preciso o uso da máscara. Vários países da Europa, a economia está se reerguendo, os restaurantes abrindo, a população indo aos estádios. E aqui, esse governo, culpou o Supremo, porque o Supremo delegou
aos estados e municípios a atribuição do tratamento da pandemia. Mas de nós se isso não fosse feito, porque é um governo que trabalhou desde o começo para que mais brasileiros morressem. Atrasou a compra da vacina para negociar a propina. Essa que é a verdade. O PDT está aqui na luta, defendendo a unidade do campo democrático e popular. Fora Bolsonaro! Eu sou Antônio Neto da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros. Estamos aqui porque juntos, mais de 700 entidades do todo o Brasil, partidos políticos, estamos a exigir o impeachment desse genocídio. Ele, além de corrupto, além de genocídio, está destruindo a nossa nação. É a classe operária que está sofrendo mais esses desgastes. É a classe operária que pega essas condições. É a classe operária que não tem vacina, que não tem hospital. É a classe operária que está abandonada. Por isso, as centrais sindicais, a CSB, assina esse pedido de impeachment para que a gente tenha claro que não era negacionismo, era um negocismo. A sua vida vale $2. $1 a primeira vacina, $2 a segunda dose. É ladrão, é corrupto sim, é genocida. Fora Bolsonaro, impeachment já! Só um instante, Igor. Somos da Central Única dos Trabalhadores, a gente fala aqui pelas centrais sindicais. Só para dizer uma coisa, nós avisamos que esse governo vinha para acabar com a vida dos trabalhadores. E o impeachment não é só porque ele é corrupto. Ele assassinou mais de 500 mil pessoas por interesse econômico. É por interesse dos patrões. Fique claro que esse governo que está aí foi colocado por interesse dos patrões que votaram nele, fizeram campanha e o elegeram. E agora tinha que pedir desculpas para o Brasil, que mataram mais de 500 mil pessoas, acabaram com a economia, destruíram o emprego. Então o Bolsonaro tem que sair. Não é só porque ele está vendendo vacina. Ele é genocida, ele é assassino, acabou com a economia brasileira, é uma mentira que foi criada em torno do nome dele, e quem sofre é a classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem que tirar o Bolsonaro para ter emprego de volta, auxílio emergencial. O Bolsonaro é o vírus pior que nós temos no país. Fora Bolsonaro! Boa tarde a todas e a todos. Eu sou a Rosana, estudante do pré-vestibular e devido à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Primeiro eu quero falar sobre meu bisavô e tantas outras vidas que foram perdidas, que morreram porque o Bolsonaro decidiu não comprar vacina e vendeu as nossas vidas por $1. Se não fosse Bolsonaro, meu bisavô, mais de 500 mil de brasileiros e brasileiras teriam chance de estar vivos hoje. Os estudantes brasileiros enfrentam nesse momento a pior crise da educação da nossa geração. Os nossos pais fazem parte do número gigante de desempregados, de brasileiros que voltam hoje para o mapa da fome. Nós, longe da escola, sem acesso à internet e a computador, estamos mais de 1 ano com o nosso direito, que é garantido na Constituição Federal, de acesso à educação, sendo violentado pelo governo Bolsonaro, que quer retroceder na educação básica para mergulhar o nosso país no desespero. As nossas escolas têm teto caído, os nossos estudantes estão sofrendo com a desnutrição alimentar, porque não tem merenda. Hoje, a educação básica não tem minimamente uma perspectiva, porque o governo Bolsonaro ataca a educação, exatamente para destruir o nosso país. Não há Brasil que avance quando a educação retrocede. É por isso que os estudantes secundaristas, mais de 40 milhões de jovens, representados pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, hoje assinam esse pedido de impeachment e gritam em alto som que
Boa tarde. Eu represento o Conselho Nacional de Mulheres Cristãs do Brasil, que é uma das organizações que apresentou um dos pedidos de impeachment da denúncia, que é o impeachment evangélicos católicos. Estão aqui comigo representações da Igreja Católica, da Igreja Católica, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da Aliança Reformada, e nós nos colocamos a favor do impeachment porque a fé cristã tem sido manipulada, instrumentalizada por esse governo para justificar políticas negacionistas, para justificar uma política de morte. E nós, através do nosso pedido de impeachment, dizemos que nenhuma das mortes provocadas pela antipolítica de Jair Bolsonaro pode ser utilizada e justificada com argumentos relacionados à fé cristã. Nós não aceitamos que enviem missionários cristãos para territórios indígenas para convencer o cidadão a tomar vacina. O nome disso é crime. E nós também defendemos que o senhor presidente Jair Bolsonaro e todas as pessoas que estão em torno dele sejam responsabilizados criminalmente pela chacina que estão cometendo no nosso país. Por isso, fora Bolsonaro. Deputada Fernanda Melchior. Por favor, a deputada Fernanda Melchior é vice-líder da oposição. Por favor, ela, junto com a deputada Gleisi, preparou o pedido de impeachment. Venha, Fernanda. Olha, boa tarde. Eu quero agradecer o Olon, nosso líder da oposição, e os movimentos que permitiram. Quero só dizer muito rapidamente que fui contemplada por todas as falas que me antecederam, que nós aqui estamos montando uma frente social e política com uma unidade de ação clara, que é o impedimento de Jair genocida Bolsonaro. O que nos une é uma unidade. O que nos une é um enfrentamento ao governo criminoso que levou a mais de 400 mil óbitos pela sua própria ação. O que nos une é o enfrentamento ao governo que não tinha como prioridade salvar vidas, mas tinha como prioridade, lamentavelmente, fazer da vacina um esquemão de corrupção. O que nos une é a necessidade histórica que a Câmara acabe com esse silêncio ensurdecedor que faz com que o presidente tenha 130 pedidos de impedimento na gaveta e não cumpra o seu papel histórico. Então, além de tudo isso, que juntou forças absolutamente diferentes, centro, esquerda, direita, partidos, movimentos sociais, entidades, associações, movimento indígena, movimento negro, movimento de mulheres. A nossa causa é a causa do impeachment declarado do Bolsonaro em 2021. E por isso, esse super pedido é super simbólico, além de fortalecer a luta de rua. Nenhum governo está de podre, é preciso derrotá-lo. 3 de julho, todas as ruas. Boa tarde, eu sou Edson Carneiro Índio, da Intersindical, também da Frente Povo Sem Medo. A sabotagem de Jair Bolsonaro é responsável por mais de 80% das mais de 516 mil mortes. Portanto, Bolsonaro é genocida e o povo brasileiro precisa interromper imediatamente o mandato desse genocida. Para além da sabotagem às orientações da ciência, os crimes de responsabilidade contra a democracia, contra a saúde pública, contra o povo brasileiro, veio à tona que também é um prevaricador e que acoberta, no mínimo, acoberta
corrupção deslavada, desviando dinheiro da vacina, que deveria estar no braço do nosso povo, desde o final do ano passado, e Bolsonaro se negou a comprar vacina. Dizia que as empresas tinham que correr atrás do Brasil, mas para aquelas que tinham propino, ele liga diretamente no primeiro-ministro da Índia. A carestia, o desemprego, a fome, a insegurança alimentar, o nosso povo está desesperado, angustiado, a nossa juventude, as mulheres negras, o povo indígena, a população pobre e trabalhadora desse país, exige Arthur Lira, volte o impeachment de Bolsonaro, e no dia 3, o Brasil vai ferver para botar abaixo o genocida, prevaricador, acobertado por esse centrão. Viva o povo brasileiro! Viva o Brasil! Fora Bolsonaro! Boa tarde, companheiras, companheiros. Eu falo aqui em nome do PSTU. Nosso partido acredita que é necessário, sim, colocar para fora esse governo, porque Bolsonaro é um genocida. Mas não é só por isso. É porque é um governo corrupto, mas também não é só por isso. É porque o governo está destruindo o país, entregando patrimônio público ao setor privado, com as privatizações, e destruindo a natureza. Mas também não é só por isso. É porque esse governo não tem feito outra coisa, além de atacar violenta e sistematicamente as condições de vida da classe trabalhadora brasileira, submetida ao maior desemprego na história, uma parcela imensa da nossa população atirada a fogo, e dentro da classe trabalhadora, especialmente os seus setores mais oprimidos, os negros e as negras, as mulheres, as pessoas LGBT, os imigrantes, os povos indígenas. Por isso é muito importante o gesto que ocorre aqui hoje nessa casa. E esse pedido de impeachment assinado por essa gama de partidos, de entidades e movimentos sociais. Porque é a expressão de uma unidade que vai se construindo no país para botar para fora Bolsonaro. Agora, ao mesmo tempo que nós valorizamos muito o que está acontecendo aqui hoje, eu quero abrir um parênteses para, em nome do meu partido, agradecer ao Menezes, a Tânia, em nome deles, os advogados que trabalharam na preparação da peça que está sendo entregue a todos nós. A nossa população, companheiros e companheiras, especialmente a classe trabalhadora, já aprendeu há muito tempo que nós não podemos depositar simplesmente as nossas esperanças no que se decide aqui nessa casa. Por isso é muito importante o que está acontecendo aqui hoje. Mas o que está acontecendo aqui hoje vai ter resultado prático se nós enchermos as ruas de gente. Tem que botar a classe trabalhadora mobilizada em todo o país, no dia 3 de julho, no dia 24 de julho. E nós temos, e essa é uma obrigação, das centrais sindicais, dos partidos políticos, que organizar uma grande greve geral nesse país, para as fábricas, as grandes empresas, para fazer doer no bolso dos empresários, que é quem dá sustentação a esse governo bem-estar. Dessa forma, nós vamos reunir as condições para dar conta daquela que é a tarefa mais urgente da classe trabalhadora brasileira, que é botar para fora Mourão, botar para fora Bolsonaro e esse bando de milicianos que nós temos no governo desse país. E abrir caminho, companheiros e companheiras. Essa é outra tarefa fundamental, talvez não nessa frente que nós estamos construindo aqui, mas uma tarefa fundamental da classe trabalhadora, dos setores oprimidos da nossa sociedade, que é construirmos uma alternativa para governar nosso país, que seja uma alternativa socialista, uma alternativa que acabe não só com Bolsonaro, Mourão, os milicianos, mas que acabe com o capitalismo, que é um vírus fundamental e corrói a nossa sociedade, e
condena a nossa classe à degradação das suas condições de vida, como a gente vê hoje. Alternativa que nós precisamos no Brasil é uma alternativa socialista, revolucionária, para que a classe trabalhadora, os setores oprimidos da nossa sociedade, possam enfim viver plenamente como seres humanos, e não como escravos e banqueiros, como a gente vive no capitalismo. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora esse governo do miliciano. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Léo Pérez, sou presidente nacional da Unidade Popular, o mais novo partido político registrado no Brasil em dezembro de 2019. Sou morador de uma ocupação urbana em Belo Horizonte e falo aqui também em nome da periferia desse país. Nosso povo não suporta mais esse governo. Lembremos que quem está sentado em cima do impeachment não é só o Arthur Lira, mas também o grande empresariado desse país, os banqueiros representados pelo Paulo Guedes, que estão ganhando rios de dinheiro com o pagamento da dívida pública. Lembremos que também os generais, não esqueçamos disso, estão fazendo seu trabalho de bastidores, trabalhando para limitar ainda mais a nossa democracia e enriquecendo com altos salários. E são corresponsáveis, esses todos, pelo genocídio e o racismo que está em curso no nosso país. Portanto, nós temos certeza que a saída dessa situação, a apresentação desse super pedido de impeachment é um passo importante, mas além disso, nosso povo precisa se identificar ainda mais nas revoltas populares que estão acontecendo no Chile, na Colômbia. Há 2 meses o povo está nas ruas e derrotou reformas contra os seus interesses. O povo boliviano reverteu um golpe institucional muito parecido com esse que nós estamos ficando no Brasil. Portanto, o caminho para que o nosso povo tenha direitos é continuar as mobilizações. Portanto, convocamos o povo brasileiro a, nesse sábado, sair mais uma vez, convencer seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, e ir às ruas aos milhões, porque assim nós vamos poder derrotar esse governo da fome, do desemprego e da corrupção. Fora Bolsonaro e viva a luta popular. Sempre isso. Boa tarde, camaradas. Eu sou Edilson Costa, secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. E antes de tudo, eu gostaria de manifestar a nossa mais restrita solidariedade ao povo indígena que está aqui nesse momento em luta contra o latifúndio, em luta contra os garimpeiros, em luta contra o agronegócio. Este pedido de impeachment é apenas o passo inicial de uma grande luta que o nosso povo vai fazer, não apenas derrotar Bolsonaro, mas derrotar a sua política econômica, prender esses milicianos e buscar um novo rumo para o país na perspectiva do poder popular e do socialismo. Nós agora, no sábado, vamos fazer uma manifestação ainda mais gigante do que foram as manifestações do dia 29 e do dia 19. Eu convido a todos para estarem presentes, organizados e disciplinados, porque só a luta muda a correlação de forças e abre perspectiva para um novo rumo para o nosso país. Muito obrigado. Eu quero aqui dizer que nós estamos neste local, nesta casa, representando 56% da população brasileira. Nós somos a maioria que estamos sendo atingidos por esse genocida que insiste em não governar o país. Nós estamos dando um recado para essa casa. Nós temos em casa que negamos, e pegamos por escrito todos os motivos do que nós queremos nos afastar deste genocida. Ele promove a morte, ele promove o ódio,
ele nega a ciência. Ele tem que ser jogado na lata de lixo. Nós queremos o Jair genocida Bolsonaro e sua família, e todos que foram eleitos. Em nome do nosso povo, que está todo o nosso povo, nós queremos eles fora do jornal. Fora do jornal. Nós queremos eles presos, porque eles são criminosos. Nós estamos aqui em nome das mulheres negras desse país, que sofrem com as perdas dos filhos. Nós queremos o afastamento imediato do genocídio número 1. Porque aí nós tivemos todos os anos. Nós não aguentamos mais. Fora genocídio! Fora Bolsonaro! Companheiros, eu sou Vila, presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Começa aqui um novo processo nesse país. As forças democráticas se uniram nessa fronteira. O objetivo de incriminar, isolar, derrotar e levar para a papuda esse genocídio. Ele é culpado pela falta do vacina. Ele é culpado pelas 500 mil mortes. Ele é responsável por causa desse desemprego que está matando o povo. A carestia chega dos lados do povo brasileiro. A situação está insustentável. Ele acaba com o auxílio emergencial. Botou para R$150 e agora quer decidir. Nós exigimos as centrais, a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, exige que sejam R$600 até o final da pandemia. Vacina para todo mundo, porque se tiver vacina para todo mundo, certamente esse sacriponta será levado para a papuda junto com esse governo ladrão. Por isso, companheiros e companheiras, esse é um momento chave, onde todos os democratas do Brasil que defendem a democracia e defendem a vida, exigem que esse elemento saia do governo federal. E nós, no dia 3, no dia 24, em marcha batida, até o momento que esse elemento sair do governo federal, a gente arrumar um outro caminho, uma política nacional de desenvolvimento, centrada no investimento interno, no mercado interno, no salário, no investimento público. Vamos em frente, estamos com a razão, a vitória é nossa. Por isso, brasileiros e brasileiras, estamos juntos nessa batalha. Bolsonaro vai cair, porque assim o nosso povo quer. Vamos em frente, boa sorte, fala Bolsonaro! Boa tarde, todos e todas. Meu nome é Fábio Galego, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduados e Pós-Graduandos. A associação representa os jovens cientistas brasileiros. A associação representa os jovens pesquisadores do país. A ciência que padece diante do Bolsonaro, que padece diante do negacionismo, e agora nós sabemos a motivação do negacionismo. Além de um caráter ideológico para disputar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, o negacionismo, além de um caráter ideológico para disputar o nosso Sistema Nacional de Educação, também é sustentação ideológica da corrupção. E é isso que nós temos acompanhado. E é em nome dessa corrupção que o Bolsonaro enterrou quase 520 mil vidas no nosso país. Esse dia é histórico, porque nós conseguimos reunir uma ampla frente de partidos políticos
presidente, ele virou nosso instrumento para finalmente pôr fim ao genocídio no Brasil. E a gente não vai conseguir fazer com que esse processo se conclua apenas com essa frente aqui do Congresso Nacional. Nós precisamos das ruas. E as ruas têm dado seu recado. O povo tem dado seu recado. Nós que lutamos as ruas no dia 29 de março, nós que enchemos as ruas no 19 de junho, vamos lutar as ruas do país com milhões e milhões de pessoas para derrotar o Bolsonaro no dia 3 de junho, no dia 24 de julho, no dia 11 de agosto, dia dos estudantes, e todo dia e todo mês nós vamos encher as ruas do Brasil para dar um grande fora Bolsonaro. Nós vamos derrotar o genocídio e vai ser pelas mãos do povo. Obrigada. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do MST. Eu quero ser bastante breve, já que o ato lá fora nos espera e as ruas também nos esperam. Assim como nos espera um latifúndio para ser reocupado e a gente fazer justiça no campo, produzindo alimento saudável para a população brasileira. Companheiros e companheiras, os passos que nos trouxe até aqui foi a construção de um documento que o reúne a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, a Coalizão Negra, que representa todo o povo organizado no Brasil, os partidos políticos. E se ampliamos todos os partidos políticos, e que se ampliará nas ruas para derrotar aqueles motivos todos que a gente já sabe. Os passos que nos trouxe até aqui impediram mais de 515 mil pessoas a dar passos da sua própria vida. Impediram quase 515 mil pessoas a poder abraçar seu filho, seu neto, a poder abraçar seu ente querido. Impediram com que as pessoas pudessem ver, ao menos pela última vez, no caixão do seu leito de morte. Esses passos que foram impedidos de estar aqui tem que ser redobrado pelos nossos passos para ocupar o mundo Brasil. Boa tarde, você acompanhou então a coletiva do super pedido de impeachment. Agora às 17 horas há um ato popular lá fora no Congresso Nacional, na Alameda das Bandeiras. Uma ação popular, um ato público pelo protocolo do super pedido de impeachment. Você ouviu diversas entidades, movimentos sociais, parlamentares, é um movimento plural, muito amplo, então unificando os mais de 120 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. Nós estamos aqui também com falas dos nossos deputados do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Vamos ouvir agora o deputado federal por PT de São Paulo, Rui Falcão. Deputado Rui Falcão, o senhor acabou de sair lá do Salão Negro, que esteve presente naquele ato, era uma coletiva ato em que as pessoas estavam quase que comemorando esse super pedido de impeachment. O senhor também comemorou? O senhor acredita que agora, a partir dessa força da sociedade e dos movimentos sociais, pode sair o fora Bolsonaro aqui de dentro da Câmara dos Deputados? Estávamos todos lá. Entidades, sindicatos, centrais sindicais, partidos de oposição, militância de vários setores, todos irmanados pedindo fora Bolsonaro. O país não aguenta mais um dia de Bolsonaro. São 500 e tantos mil mortes e agora a corrupção deslavada, chegando na sua cozinha. É a corrupção, é a venda de vacinas e o povo morrendo por falta de vacina. Nós queremos afastar Bolsonaro não apenas por conveniência político-eleitoral. O impeachment de Bolsonaro é um imperativo moral. Ninguém que está preocupado com a democracia e com a defesa da vida pode suportar que esse genocida permaneça à frente do governo do Brasil. E agora, aumento da conta de luz, o racionamento que vem aí, a inflação corroendo as famílias brasileiras, e nós precisamos agora de um grande complemento, que é o povo na rua. Por isso, eu convido todos e todas vocês a participarem no dia 3 de julho, em todas as cidades do Brasil, pelos atos de Fora Bolsonaro, vacina no braço, comida no prato, mais empregos e o impeachment de Bolsonaro. Arthur Lira,
paute o impeachment para que a gente possa afastar o genocida do governo. Você ouviu agora o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, falando da importância dos atos neste sábado, dia 3 de julho, para a pressão popular para que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, acate o pedido de impeachment agora, colocado em um único reunido super pedido de impeachment. Esta tarde nós ouvimos importantes entidades, estiveram nessa coletiva a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a Coalizão Negra por Direitos e a liderança indígena Sônia Guajajara e também a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima. Nós temos agora a fala da deputada Érica Cocai, aqui do PT do Distrito Federal. Pronto? TV PT, direto da Câmara dos Deputados, com a deputada Érica Cocai. Deputada, a senhora acabou de participar de um ato, de uma coletiva em que várias entidades protocolaram esse super pedido. O que a senhora sentiu naquele momento em que estava todo mundo reunido e tendo esse ato histórico aqui na Câmara dos Deputados? Nós acabamos de protocolar um super pedido de impeachment, onde nós unificamos uma série de argumentos que estão nos diversos processos de impeachment que dormitam nesta casa sobre a guarda. A guarda, não se sabe por quê, ou, aliás, se imagina por quê, do presidente da casa que não faz esses processos caminharem. E o Brasil sangra, o Brasil chora. O Brasil chora mais de 500 mil mortes, mas o Brasil também chora todas as denúncias que nós estamos vivenciando. Se você me perguntar o que esse governo fez com relação à saúde, nós vamos dizer que a saúde está contaminada pela propina, pela corrupção e pelo genocídio. Me pergunte o que ele fez na assistência social. São mais de 19 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome nesse país. E nós vamos percorrendo o que representa esse governo e nós vamos vendo que é um governo que atenta contra as instituições democráticas, que é um governo que todos os dias testa essas instituições e coloca a democracia para dançar na beira do abismo. É um governo que trabalhou para que o Brasil tivesse uma imunidade coletiva pelo contágio que representa milhões de mortes. Milhões de mortes. É um Brasil que no Ministério da Saúde colocam a nossa vida valendo $1. Que $1 foi o que foi dito, que foi sugerido como propina no Ministério da Saúde. Por isso, nós estamos aqui, com todas as cores, com todas as lutas. Aqui está o Brasil indígena, que eles querem arrancar das suas próprias terras. Aqui está o Brasil negro, aqui está o Brasil feminino, o Brasil de todas as cores, o Brasil do arco-íris, LGBT, o Brasil que clama por justiça e por impeachment já. Nós hoje começamos um grande movimento de pressão para que este país olhe o seu povo e abrace o seu povo. Por isso, ele precisa gritar e concretizar o Fora Bolsonaro. Você ouviu agora a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Fez uma importante fala falando do movimento social envolvido, então, nesse super pedido de impeachment. Na coletiva, nós ouvimos muitos representantes da Coalizão Negra por Direitos, da Uniafro, do Movimento Negro Unificado, mostrando que 57% da população brasileira negra exige o impeachment de Jair Bolsonaro. Nós temos agora a fala do deputado Carlos Zaratini, que é do PT de São Paulo. TVPT aqui com o deputado Carlos Zaratini, que também vai falar para a gente sobre esse momento histórico que a Câmara dos Deputados está vivendo com o super pedido de impeachment. Como que o senhor avalia isso, deputado? O senhor acredita que ganha força agora com esse super pedido a saída do Bolsonaro do governo? Olha, são 120 pedidos de impeachment. O super pedido de impeachment é uma junção, uma síntese de todos esses. São 21 crimes de responsabilidade que estão arrolados nesse pedido de impeachment. Não é mais possível que o Arthur Lira feche os olhos e desconsidere o que está acontecendo. O Brasil não suporta mais esse governo, é um governo que está enterrando o povo brasileiro. São mais de 500 mil mortes. Está na hora de acabar esse governo. E, para isso, nós queremos votar o impeachment de Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Obrigada, deputado.
Você ouviu agora o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Nossa transmissão da coletiva teve Libras, a única transmissão com a tradução em Libras. Um comentário muito importante do Diego Souza, que nos assiste pela TVPT, colocou: obrigado, TVPT, por proporcionar uma acessibilidade digna. Estou aqui emocionado com a interpretação dos intérpretes. Nós estamos hoje, agora você vê o Rodrigo, anteriormente era o Caio, eles que nos acompanham na nossa transmissão ao longo deste dia. Asseguraram acesso à informação com qualidade, postura e competência. Hashtag Lula 2022. Nós também agradecemos muito ao trabalho dos nossos intérpretes de Libras. Nós temos agora o depoimento da deputada Rosa Neide, ela que é deputada por Mato Grosso. Vamos ouvi-la. Deputada Rosa Neide, nós estamos aqui com a TVPT, queria que a senhora falasse para a gente qual é a impressão que a senhora tem, o que significou essa entrega esse protocolo do super pedido de impeachment do Bolsonaro. A senhora acha que agora, com esse passo, pode acontecer que o presidente Lira coloque esse assunto em pauta? Veja bem, eu acho que é chegada a hora, o Brasil não suporta mais. Tem dores muito fortes em cada família brasileira. Quem perdeu o seu ente querido e agora vê na CPI demonstrado claramente que o governo brasileiro pediu $1 por dose de vacina com propina e as pessoas morreram porque aqui não chegou as vacinas, isso mexe com a sociedade como um todo. E ressoa aqui no Congresso. A Câmara, hoje reunida, entregou um grande pedido de impeachment. O presidente da casa tem por obrigação, neste momento, de responder à população. Nem responder diretamente aos deputados, mas responder à população brasileira. É chegada a hora de dizer não a este governo. Você fica agora com Direto de Brasília com a cobertura da CPI da Covid, que hoje ouviu Carlos Wizard. Nós teremos convidados nesta tarde o Alexandre Padilha, que é deputado federal do PT de São Paulo e ex-ministro da Saúde e médico, e João Guilherme Bastos dos Santos, à frente do Laboratório de Dados do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, pesquisador e doutor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu sou a Mariana Jacob, esse é meu sinal em Libras, e eu fico com vocês a partir de agora com o balanço da CPI da Covid. Hoje,